Enquanto você se prepara para dormir, lembre-se de que o sono não é apenas descanso. É o instante sagrado em que a mente consciente adormece e o subconsciente se abre, receptivo, maleável, pronto para ser moldado pela fé, pelos pensamentos e pelas imagens que você escolhe guardar antes de fechar os olhos. Napoleon Hill dizia que todo sucesso nasce primeiro em um pensamento e que a semente da riqueza germina no solo invisível da mente disciplinada. É nesse estado de transição entre a vigília e o sono que o poder da criação se manifesta silenciosamente. Em Coríntios 12:9 diz: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso significa que, mesmo quando você se sente fraco ou incapaz, há um poder maior sustentando sua jornada. A prosperidade que você busca não está fora, mas dentro de você, aguardando o momento em que sua mente e sua fé se alinham ao propósito divino. Durante o sono, essa conexão acontece naturalmente. O que você planta no subconsciente, antes de adormecer, floresce como circunstâncias e oportunidades na sua vida. Desperta, feche os olhos e imagine a abundância como uma luz dourada que se espalha lentamente ao redor do seu corpo. Sinta essa energia se expandindo, limpando memórias antigas de escassez, dissolvendo preocupações e preparando o terreno para novas ideias. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos interpretar que a mente é um campo magnético. Tudo aquilo em que você pensa com intensidade e emoção repetida torna-se atraído para sua experiência. Assim, o simples ato de adormecer pensando em prosperidade é um gesto de fé, um convite silencioso para que o universo responda em harmonia. Enquanto o corpo relaxa, permita que cada palavra desta mensagem entre suavemente em sua consciência profunda. Você é um ser de valor. Você é digno da abundância. Você é parte da inteligência divina que cria mundos, e nada é impossível quando a fé substitui a dúvida. Lembre-se, não é o esforço forçado que cria riqueza, mas a clareza interior. Napoleon Hill ensinava que a mente humana, quando direcionada por um propósito definido, se torna uma força irresistível. Agora, imagine-se cercado por oportunidades. Visualize portas se abrindo diante de você, negócios florescendo, relacionamentos se fortalecendo, ideias prosperando. Não é necessário saber como isso acontecerá. O caminho será revelado conforme você confia. A vibração da confiança é o primeiro passo para que a riqueza se manifeste. E à medida que você relaxa, cada célula do seu corpo passa a vibrar em sintonia com essa nova realidade de prosperidade. Permita que o sono leve embora toda resistência. A escassez não pertence mais à sua história. Hoje você decide escrever um novo capítulo, o da consciência abundante. Dentro de você há um poder que nunca dorme, um campo de energia que responde ao seu sentimento dominante. Se agora você sente gratidão, fé e certeza, esse mesmo poder começa a reorganizar as circunstâncias da sua vida para refletir exatamente o que está sendo emitido. Lembre-se de que a prosperidade não é algo que você busca, é algo que você desperta. Ela já existe no seu interior, e esta noite, enquanto você dorme, ela será ativada. Sinta o coração tranquilo. O medo não tem mais espaço. Tudo o que é seu por direito divino está se aproximando silenciosamente. Em Filipenses 4:19 está escrito: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória." Essa promessa é viva, eterna, e se cumpre para aqueles que creem sem hesitar, antes de adormecer completamente. Repita mentalmente: eu sou prosperidade viva. Eu sou prosperidade viva. Eu sou prosperidade viva. Essa afirmação é a senha que abre as portas do seu subconsciente, permitindo que durante o sono, somente trabalhe em seu favor, atraindo ideias, pessoas e situações que materializam a abundância que você merece. Agora, entregue-se à calma, respire profundamente. Deixe o som da sua respiração acompanhar o ritmo natural da vida que flui em você.
Amanhã, ao acordar, você sentirá a diferença. Pensamentos mais claros, oportunidades mais visíveis, uma sensação serena de que algo mudou. E mudou, porque nesta noite você decidiu permitir. Enquanto o corpo repousa e a mente se aquieta, uma nova energia começa a fluir em você. Essa energia é a vibração da abundância. Napoleon Hill dizia que tudo o que o ser humano deseja pode ser alcançado quando ele aprende a colocar sua mente em harmonia com o objeto do seu desejo. Prosperidade não é apenas resultado de esforço físico, mas de sintonia vibracional. O universo responde àquilo que você sente, não apenas ao que você pede. É por isso que antes de dormir, o sentimento deve ser moldado com delicadeza, para que a mente subconsciente receba a mensagem correta, a de plenitude, confiança e merecimento. Em Marcos 11:24 está escrito: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Esta é uma das chaves mais poderosas da criação consciente. Quando você ora, visualiza ou afirma algo com fé, o universo começa a mover-se para atender ao que você acredita ser verdade. Hill ensinava que o desejo ardente é o ponto de partida de toda realização. Desejar com intensidade é declarar ao mundo invisível que você está pronto para receber. Agora, enquanto ouve esta mensagem, imagine sua mente como um campo fértil. Cada pensamento é uma semente. Os pensamentos de escassez secam o solo, mas os pensamentos de prosperidade o tornam fértil e vivo. Quando você se deita em paz, sentindo gratidão pelo que já possui e entusiasmo pelo que está a caminho, cria uma vibração magnética. Essa vibração atrai oportunidades, pessoas e ideias que vibram na mesma frequência da sua fé. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos entender que a vibração é a linguagem invisível da mente. Tudo no universo se move e responde à frequência dominante que você emite. Por isso, antes de adormecer, substitua qualquer preocupação por uma imagem de plenitude. Veja-se vivendo em abundância, cercado de conforto, segurança e propósito. Agradeça antecipadamente pelas bênçãos que estão sendo preparadas para você. Enquanto respira, sinta a paz se expandindo. Imagine um brilho dourado envolvendo todo o seu corpo. Essa luz representa a energia criadora que flui diretamente da fonte divina. Nenhuma limitação humana pode impedir seu fluxo quando você se mantém em harmonia. Hill explicava que o subconsciente, quando impregnado por emoções positivas, se conecta com a inteligência infinita e recebe orientação, ideias e soluções. Assim, durante o sono, essa inteligência trabalhará silenciosamente para abrir caminhos de prosperidade. Em Provérbios 10:22 está escrito: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Isso significa que a verdadeira prosperidade é leve, natural e vem acompanhada de paz. Se há peso, medo ou desespero, é porque a vibração ainda não está alinhada. Uma prosperidade genuína é suave, flui como um rio que encontra seu curso sem esforço. E é essa sensação que você deve cultivar antes de dormir. A certeza tranquila de que tudo está sendo cuidado. Permita que cada pensamento de gratidão substitua o medo. Agradeça pelo teto que o abriga, pelo corpo que respira, pela oportunidade de aprender, crescer e prosperar. A gratidão eleva instantaneamente sua vibração e abre espaço para mais abundância. Napoleon Hill mostrava que a mente grata está sempre preparada para reconhecer oportunidades que outros não veem. Quando o coração é grato, o subconsciente entende que a abundância já existe e o universo responde com mais daquilo que você reconhece como bom. Enquanto o sono se aproxima, declare silenciosamente: eu vibro em prosperidade, eu vibro em abundância, eu vibro em harmonia com o divino. Essas palavras criam uma atmosfera espiritual ao seu redor. A energia que você emite agora é a mesma que moldará o seu amanhã. Ao dormir com essa vibração,
o subconsciente continuará trabalhando em silêncio, atraindo circunstâncias equivalentes à sua fé. Deixe a mente relaxar, entregue-se à serenidade. A prosperidade não precisa ser conquistada com esforço. Ela precisa ser permitida. Quanto mais você confia, mais o fluxo natural da vida atua em seu favor. Esta noite, você está sendo ajustado à frequência da abundância, e esse ajuste continuará mesmo enquanto você dorme. Em Salmos 23, 1 está escrito: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a vibração mais pura da prosperidade, a confiança plena de que tudo está suprido, de que cada necessidade já tem resposta. Durma em paz com essa certeza. A vibração da abundância já está ativa em você, e ao despertar, ela continuará guiando seus pensamentos, suas ações e suas oportunidades. Agora, enquanto o sono se aproxima e sua respiração se torna mais lenta e profunda, é hora de silenciar a escassez. A escassez não é apenas a falta de dinheiro ou recursos. É um estado mental, uma vibração de separação da abundância divina. Napoleon Hill dizia que todo pensamento de limitação cria um bloqueio invisível no caminho da prosperidade. É como se cada preocupação fosse uma pedra colocada entre você e a fonte infinita que o sustenta. E nesta noite, enquanto repousa, você vai remover uma a uma essas pedras, dissolvendo os velhos padrões que mantêm a mente presa ao medo da falta. Em Romanos 12:2 está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso significa que toda mudança começa na mente. Não é o mundo externo que precisa mudar, mas a forma como você pensa, sente e acredita. Quando o entendimento se renova, a vida também se renova. Quando a mente se abre para a abundância, o mundo exterior começa a refletir essa nova crença. Respire fundo e imagine que cada inspiração traz luz e cada expiração libera pensamentos de escassez, culpa e dúvida. Sinta-se aliviado. Você não precisa mais lutar contra o medo. A prosperidade não se conquista pela força, mas pela calma. Napoleon Hill ensinava que o medo é o maior inimigo do sucesso, porque paralisa a imaginação e impede a mente de receber ideias criativas. Por isso, esta noite é dedicada a silenciar o medo da falta, substituindo-o por confiança e serenidade. Imagine-se caminhando em um campo aberto, onde o vento sopra suavemente e o céu é amplo. A cada passo, você deixa para trás uma crença antiga. Eu não sou capaz, não mereço, a vida é difícil. Veja essas frases se dissolvendo no ar. Elas não são verdades, são apenas pensamentos repetidos tantas vezes que se tornaram hábitos. Mas hoje, você decide criar novos hábitos mentais, pensamentos que refletem o poder que há em você. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos entender que a mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Ela simplesmente aceita como verdade tudo o que é repetido com emoção. Por isso, quando você imagina riqueza, quando sente a prosperidade como se já fosse sua, o subconsciente começa a trabalhar silenciosamente para manifestar essa realidade. Assim, o primeiro passo para silenciar a escassez é escolher conscientemente quais pensamentos serão permitidos antes de dormir. Em Filipenses 4:8 está escrito: Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Essa é uma orientação espiritual direta sobre como elevar a mente. Pensar no que é bom, belo e digno é o mesmo que plantar sementes de prosperidade. E o sono é o solo onde essas sementes germinam. Deixe que seu corpo relaxe completamente. Sinta o peso dos ombros se desfazendo, a respiração fluindo naturalmente. Repita mentalmente: eu libero toda a escassez, eu libero toda a dúvida, eu libero todo o medo. A cada repetição, uma camada de limitação se desfaz.
Você está ficando mais leve, mais aberto, mais receptivo à energia da abundância. Eu dizia que a imaginação é o estúdio da alma, o lugar onde os planos da riqueza são criados, antes de serem transformados em realidade. Quando o ruído da escassez se cala, a imaginação floresce. Agora, visualize uma porta dourada diante de você. Essa porta representa a passagem da consciência de falta para a consciência de abundância. Dê um passo à frente e atravesse-a. Do outro lado, há um jardim luminoso, cheio de vida, beleza e fartura. Essa é a paisagem da mente próspera. Sinta o perfume das flores, o brilho do sol, o canto dos pássaros. Essa é a vibração da criação divina. Você pertence a esse lugar. Em Salmos 37:4 está escrito: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso significa confiar. Significa descansar na certeza de que tudo o que você precisa já está sendo providenciado. Não há urgência, não há falta. Há apenas o fluxo contínuo da abundância divina se manifestando em seu tempo perfeito. Enquanto você mergulha mais fundo no sono, permita que cada célula do seu corpo memorize essa sensação de plenitude. Seu subconsciente está agora sendo reprogramado. Toda a crença de escassez está sendo substituída por pensamentos de abundância, riqueza e segurança. A paz que você sente é o sinal de que a transformação está acontecendo. Durma tranquilo. O ruído da escassez foi silenciado. A prosperidade agora tem espaço para florescer. Repita em sua mente com convicção serena: sou prosperidade viva. A fé é a vibração mais elevada que a mente humana pode emitir. Napoleon Hill dizia que a fé é o elixir eterno que dá vida ao pensamento. Quando a fé se une ao desejo, o resultado é inevitável. A fé é mais do que acreditar, é sentir como se o desejo já fosse real. É a certeza silenciosa que habita o coração e guia cada passo, mesmo quando o caminho ainda não está visível. Nesta noite, enquanto você repousa, permita que a fé se torne a frequência dominante em sua mente. Em Hebreus 11:1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa passagem revela que a fé é uma força criadora. É a ponte invisível entre o mundo espiritual e o mundo material. Quando você acredita, o universo responde. E enquanto o corpo descansa, o subconsciente trabalha para alinhar todas as circunstâncias àquilo que você aceita como verdade. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos entender que a fé atua como um campo magnético que atrai recursos, oportunidades e pessoas em harmonia com a crença interior. Quando você duvida, esse campo se enfraquece. Mas quando acredita com firmeza, a vibração se intensifica e o resultado se aproxima. A fé é uma frequência, e você pode sintonizar-se com ela agora, nesta calma que antecede o sono. Sinta o corpo repousar sobre o colchão, os músculos se soltando, a mente desacelerando. Inspire profundamente e, ao expirar, imagine que está soltando toda a ansiedade. Deixe ir as preocupações, as incertezas e o medo. Tudo o que não é fé está se dissolvendo. Resta apenas a confiança. Visualize uma luz suave, envolvendo sua cabeça, descendo pelos ombros, percorrendo todo o corpo. Essa luz representa a presença divina que o envolve, o sustenta e o guia. Em Mateus 17:20 está escrito: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Essa promessa mostra que a fé, mesmo em pequena quantidade, tem poder ilimitado. O segredo é a pureza da crença, não o tamanho dela. Quando a mente repousa em fé, as montanhas simbólicas, os obstáculos, as dívidas, as limitações começam a se mover silenciosamente. Enquanto o sono se aproxima, repasse mentalmente as situações que antes pareciam difíceis. Agora, veja todas sendo resolvidas com facilidade. Veja oportunidades surgindo, portas se abrindo, pessoas certas aparecendo. Não se preocupe com o como.
apenas sinta que já é realidade. Essa sensação é a linguagem que o universo entende. Quanto mais forte a emoção da fé, mais rápido a manifestação acontece. Napoleon Hill ensinava que a fé não pode ser imposta. Ela deve ser cultivada. Surge da repetição consciente de pensamentos positivos, do hábito de afirmar o bem e da recusa em aceitar a dúvida como mestre. Por isso, cada noite é uma oportunidade de fortalecer a fé. Enquanto o corpo dorme, a mente subconsciente recebe as ordens da alma. E se a alma repousa em fé, o subconsciente age em harmonia com ela, criando pontes invisíveis para a realização dos seus desejos. Em Tiago 2,26 está escrito: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Isso significa que ao despertar será necessário agir. A fé é a semente. A ação é o solo onde ela floresce. Mas nesta noite, o que se pede é apenas o preparo da terra interior. É aqui, no silêncio do sono, que as raízes da fé se aprofundam. Deixe-se envolver por essa sensação de confiança plena. Tudo está sendo cuidado. Tudo está se encaixando. Tudo já existe no plano invisível e está sendo guiado até você. A fé cria o caminho, onde antes havia incerteza. Ela abre portas, muda trajetórias e atrai o inesperado. Permita que o sono o conduza à entrega total. Em Salmos 56:11 está escrito: em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Essa é a vibração da segurança divina. Nada pode perturbar o que já foi abençoado. A fé é a fortaleza da alma, o escudo invisível que protege, conduz e transforma. Agora, respire profundamente mais uma vez. Sinta a tranquilidade preencher cada parte do seu corpo. Você está em paz, em harmonia, em sintonia com o divino. O universo entende sua fé e responde a ela. Nesta noite, enquanto você dorme, tudo o que é bom se aproxima. Agora que sua mente repousa em fé, é hora de ativar a força criadora da imaginação. Napoleon Hill dizia que tudo o que o homem é capaz de imaginar, ele é capaz de realizar. A imaginação é o estúdio da alma, o lugar onde todas as ideias tomam forma antes de se tornarem realidade. Cada imagem mental é uma semente lançada no terreno do subconsciente, e durante o sono, esse terreno é fértil. Visualizar é plantar, sentir é regar, confiar é colher. Em Gênesis 15:5 está escrito: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. Essa é uma das primeiras lições de visualização da história humana. Deus ensina a Abraão a ver o invisível, a contemplar a abundância mesmo quando nada ainda era visível. A prosperidade nasce primeiro na mente, e a visão interior é o molde da futura realidade. Feche os olhos e veja diante de si uma tela branca. Nessa tela, comece a projetar a vida que deseja viver. Veja o lar dos seus sonhos, o conforto, a harmonia, o equilíbrio financeiro. Veja-se saudável, tranquilo, vivendo com propósito e liberdade. Não apenas imagine, sinta. O segredo da visualização não está nas imagens, mas na emoção que as acompanha. Quando o sentimento e a imagem se unem, o subconsciente reconhece o comando. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos entender que a visualização é o primeiro passo da criação consciente. Hill explicava que o subconsciente não trabalha com palavras, mas com imagens e emoções. Ao adormecer, as imagens se fixam profundamente e, durante o sono, a mente começa a agir como um ímã, atraindo as condições necessárias para que o que foi imaginado se materialize. Imagine-se agora recebendo boas notícias. Veja uma mensagem de sucesso chegando, uma oportunidade se concretizando, um novo caminho se abrindo. Permita que a alegria se manifeste como se já fosse real. Quanto mais vívida a emoção, mais rápido o processo de atração. O universo responde à vibração, e a vibração nasce da emoção genuína. Em Marcos 9:23 está escrito: se tu podes crer,
tudo é possível ao que crê. Acreditar é ver antes de ver. A fé se manifesta na mente que já contempla a vitória, mesmo quando os olhos físicos ainda enxergam o desafio. Por isso, nesta noite você vai dormir com a visão da abundância gravada na sua mente. Ela será o mapa que guiará suas ações e decisões quando acordar. Agora, visualize-se caminhando por um ambiente que simboliza prosperidade. Talvez um jardim florido, um escritório iluminado, um lar espaçoso e acolhedor. Sinta o chão firme sob os pés, o perfume do sucesso no ar, a tranquilidade de quem sabe que tudo está dando certo. Cada detalhe importa. O subconsciente capta formas, cores, sons, sensações. Quanto mais clara a imagem, mais forte a impressão. Napoleon Hill ensinava que tudo o que o ser humano pode conceber e acreditar, pode conquistar. Isso significa que a visualização, quando sustentada pela fé, é o início de toda manifestação. Enquanto você visualiza, seu campo energético se ajusta e as oportunidades começam a se mover em sua direção. Durante o sono, o subconsciente busca meios, inspirações e conexões para transformar a imagem em realidade. Em Provérbios 23:7 está escrito: porque, como imaginou na sua alma, assim é. Esse versículo revela o poder absoluto do pensamento. A mente é o berço da criação. Se você se imagina próspero, o universo responde com prosperidade. Se imagina em falta, atrai falta. Por isso, escolha imagens elevadas, positivas e coerentes com o bem. Enquanto o corpo se entrega ao descanso profundo, mantenha no centro da sua mente a visão da vida que deseja. Veja-se sorrindo, compartilhando abundância, ajudando outras pessoas, vivendo com liberdade. Sinta o prazer de estar alinhado ao fluxo da prosperidade divina. Tudo o que você imagina agora está sendo plantado nas camadas mais profundas da mente. Em Efésios 3:20 está escrito: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Essa é a promessa viva de que a imaginação é uma porta aberta para o milagre. Enquanto você dorme, a energia criadora está multiplicando suas intenções, ampliando suas possibilidades, expandindo o que você visualizou. Relaxe completamente. A imagem da prosperidade já foi impressa em sua consciência. A partir de agora, ela começará a se manifestar em formas sutis. Ideias, coincidências, encontros, oportunidades. Tudo se moverá a seu favor silenciosamente, naturalmente, de maneira perfeita. Durma em paz, com a certeza de que a vida próspera que você viu em sua mente já existe no plano invisível e está vindo ao seu encontro. Agora que a mente visualizou a prosperidade, é hora de consolidar esse processo. A reprogramação do subconsciente acontece através da repetição, da emoção e da fé. Napoleon Hill dizia que o subconsciente é um elo entre o pensamento humano e a inteligência infinita, e que ele responde apenas àquilo que é alimentado repetidamente com sentimento. Isso significa que o que você pensa uma vez pode passar despercebido, mas o que você sente com constância se torna parte de quem você é. Em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração, aqui, representa a mente interior, o subconsciente. É nele que estão gravadas as crenças que governam as decisões, atitudes e percepções. Se o coração está cheio de medo, a vida reflete insegurança. Se está cheio de fé, a vida se torna abundante. Por isso, é essencial cuidar dos pensamentos que você nutre antes de dormir. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos entender que o subconsciente não argumenta, ele aceita. Ele grava e reproduz tudo o que é sentido como verdade. Quando você diz com emoção, eu sou próspero, essa frase se torna uma semente viva. Quando repete, não tenho sorte, a mente grava a limitação. A cada palavra e sentimento, você está programando a si mesmo.
E o sono é o momento mais poderoso para essa gravação. Antes de adormecer completamente, as ondas cerebrais desaceleram e o subconsciente fica totalmente aberto à influência daquilo que é repetido. É nesse estado que novas crenças são instaladas e antigas são substituídas. A partir de hoje, você usará esse momento de transição para moldar sua mente à frequência da prosperidade. Inspire profundamente. Ao expirar, sinta-se soltar todo o pensamento de limitação. A cada respiração, imagine que está limpando o subconsciente, apagando memórias antigas de fracasso, culpa e medo. Agora repita mentalmente, com calma e sentimento: eu mereço prosperar. Eu aceito a abundância. Eu confio no fluxo divino. Essas palavras não são apenas frases, são comandos vibracionais que o subconsciente reconhece e obedece. Em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que você nasceu para prosperar. A escassez é uma ilusão criada por pensamentos repetidos de limitação. E verdade é que há um fluxo infinito de recursos, ideias e oportunidades disponíveis. Quando você aceita essa verdade, o subconsciente se alinha ao poder criador e começa a produzir resultados em harmonia com essa nova crença. Napoleon Hill explicava que o subconsciente trabalha 24 horas por dia. Ele não descansa, não questiona e não julga. Ele apenas cria de acordo com o material que recebe. Por isso, se você alimenta sua mente com imagens de sucesso, prosperidade e gratidão, ele encontrará caminhos para transformar isso em realidade. A ação consciente de hoje é a colheita do pensamento inconsciente de ontem. Durante o sono, o subconsciente se torna o jardineiro do seu destino. Ele cuida das sementes que você plantou, rega com a energia da fé e remove as ervas daninhas da dúvida. Ao despertar, você começará a notar pequenas mudanças, ideias novas, oportunidades inesperadas, sensações de segurança e paz. Esses são os primeiros sinais de que a reprogramação está em curso. Em Josué 1,8 está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse versículo ensina o princípio da constância mental. O sucesso não é sorte, é resultado de uma mente treinada na direção certa. A repetição diária de afirmações positivas cria novas conexões neuronais, transforma o modo como você se percebe e altera a energia que você emite. Quando a mente acredita no bem, o corpo, as emoções e as circunstâncias começam a refletir esse bem. Tudo começa dentro, e o subconsciente é o espelho do que você mantém como verdade, agora. À medida que o sono se aprofunda, imagine que o seu subconsciente está sendo programado com códigos de luz, símbolos de abundância, padrões de harmonia e plenitude. Cada célula do seu corpo vibra em prosperidade. Cada pensamento se torna uma declaração silenciosa de fé. Você está sendo renovado de dentro para fora. Durma em paz. As palavras ditas nesta noite continuarão ecoando em seu interior, moldando sua realidade com precisão divina. O subconsciente está trabalhando incansavelmente a seu favor. Tudo o que você deseja está sendo organizado para se manifestar, de forma perfeita e no tempo exato. A prosperidade não depende apenas do desejo, mas do sentimento de merecimento. Napoleon Hill dizia que muitas pessoas desejam riqueza, mas poucas acreditam que a merecem de verdade. O sentimento de indignidade é uma das barreiras mais sutis e poderosas, que impedem a manifestação da abundância. É como tentar encher um vaso trincado. Por mais que o universo envie bênçãos, elas se perdem nas fendas da dúvida. Nesta noite, você aprenderá a restaurar esse vaso interior, permitindo que a prosperidade flua sem resistência. Em Lucas 15:31 está escrito: Filho,
Tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Essa é uma das declarações mais puras de merecimento espiritual. Ela nos lembra que não há distância entre o ser humano e a fonte da abundância. Tudo já está disponível. O que falta é o reconhecimento. O merecimento não é conquista, é consciência. Quando você se reconhece como herdeiro da criação divina, a prosperidade deixa de ser algo a alcançar e passa a ser algo a expressar. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos entender que o sucesso e a riqueza são consequências de uma mente em harmonia com o bem. Hill mostrava que o subconsciente só aceita aquilo que o indivíduo acredita ser possível e apropriado. Assim, se alguém acredita que não merece ser próspero, a própria mente rejeita oportunidades e cria circunstâncias de bloqueio. Por isso, o primeiro passo para o verdadeiro sucesso é aceitar-se como digno da abundância. Feche os olhos e traga à mente todas as vezes em que duvidou de si. Lembre-se dos momentos em que acreditou que não era suficiente, que não estava pronto, que o sucesso era para os outros. Observe essas memórias como nuvens que passam pelo céu. Elas não o definem. Elas foram apenas reflexos de uma mente condicionada pela escassez. Agora, permita que a luz da verdade penetre essas sombras. Em Salmos 8,5 está escrito: Fizeste-o um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Isso revela a verdadeira natureza humana. Você foi criado à imagem da abundância, não da falta. O sentimento de inferioridade é uma distorção da mente, não um decreto divino. Cada célula do seu corpo carrega a assinatura do Criador. E essa assinatura vibra prosperidade, inteligência e poder. Inspire profundamente e repita mentalmente, com suavidade e convicção: eu sou digno da abundância. Eu sou merecedor da riqueza. Eu aceito o bem que a vida me oferece. A cada repetição, uma camada de culpa se desfaz. A mente subconsciente começa a substituir antigos padrões de negação por uma nova crença: a de que você é parte essencial do fluxo da vida e que prosperar é seu estado natural. Napoleon Hill ensinava que a autoconfiança é o alicerce sobre o qual todo sucesso é construído. A confiança em si é o reflexo da confiança no divino. Quando você acredita que é digno, o universo responde com generosidade. A energia do merecimento é a ponte entre o desejo e a realização. Ela transforma o eu quero em eu recebo. Agora imagine-se envolto por uma luz dourada, quente e suave. Essa luz representa o amor divino, o mesmo amor que sustenta todo o universo. Sinta-a preenchendo cada espaço, curando memórias de rejeição, escassez ou indignidade. Essa luz o reconecta à sua essência, lembrando-o de que você sempre foi suficiente, sempre foi amado, sempre foi parte do todo. Em Jeremias 29:11 está escrito: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa confirma que o plano divino é de prosperidade, crescimento e plenitude. Não há punição na abundância. Há expressão do amor criador. Enquanto o corpo se entrega ao descanso, o subconsciente grava esta nova verdade: você merece prosperar. Cada célula vibra com essa certeza. Cada pensamento futuro será filtrado por essa nova consciência. As oportunidades que antes pareciam distantes começarão a se aproximar, porque o campo vibracional do merecimento está ativo em você. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um ímã, e o poder do merecimento é o campo que define o que é atraído. Quando você sente que é digno, atrai pessoas e circunstâncias que confirmam essa crença. Quando se sente pequeno, atrai experiências que reforçam a limitação. A mudança acontece de dentro para fora, e nesta noite, essa mudança está sendo selada. Em Salmos 115:14 está escrito: O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Essa é a vibração da expansão.
O merecimento abre as comportas da abundância e permite que ela transborde, não apenas para você, mas para todos que tocam sua vida. Agora, entregue-se ao sono com essa certeza. Você é digno. Você é próspero. Você é parte da mente divina que cria e sustenta tudo. Nada está fora do seu alcance. Tudo o que é bom, belo e verdadeiro já foi concedido a você desde o princípio. Basta aceitar, permitir e descansar. O merecimento está ativo. A abundância já está a caminho. A gratidão é a linguagem secreta da prosperidade. Napoleon Hill dizia que o reconhecimento do bem é o ímã que atrai mais bênçãos. Ser grato não é apenas agradecer pelo que já se tem, mas pelo que está a caminho. É declarar ao universo: eu confio. A mente grata se expande, o coração se abre e o fluxo da abundância aumenta. Nesta noite, você aprenderá a repousar na vibração da gratidão, o estado mais elevado de receptividade espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa passagem não diz por tudo, mas em tudo, porque a gratidão verdadeira não depende das circunstâncias. Ela é uma escolha de percepção. Quando a alma é capaz de agradecer até mesmo nos momentos incertos, ela se coloca acima do problema e passa a enxergar o propósito. E gratidão abre portas invisíveis. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos entender que a gratidão transforma a mente em um canal aberto à inspiração. Hill ensinava que o pensamento positivo é ampliado quando acompanhado de sentimento. A gratidão é o sentimento que intensifica todas as afirmações. Quando você diz, eu sou próspero, com gratidão, essa frase ganha vida e penetra profundamente no subconsciente. Agradecer é a forma mais pura de afirmar fé. Feche os olhos e recorde algo que aconteceu hoje. Algo simples, talvez um gesto, um sorriso, um momento de paz. Sinta a emoção desse instante e diga em silêncio: obrigado. Cada vez que você agradece, sua vibração se eleva. O coração se expande e o subconsciente interpreta a gratidão como sinal de abundância. Ele entende que você já tem, e o universo responde enviando mais. Em Salmos 104 está escrito: entrai pelas suas portas com gratidão e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. A gratidão é a porta de entrada para a presença divina. Ela remove o medo e dissolve a resistência. Quando você agradece, o corpo relaxa e a mente se torna receptiva às ideias do bem. É nesse estado que as novas realidades começam a se formar. Agora, respire profundamente e com cada expiração, mentalize algo pelo qual é grato: o ar que respira, o descanso que recebe, as oportunidades que estão se formando, as pessoas que o cercam, o simples fato de existir. Cada agradecimento é uma centelha de luz acesa dentro do coração. Quanto mais luz você acende, mais iluminado se torna o caminho à sua frente. Napoleon Hill dizia que a pessoa que cultiva gratidão constante entra em harmonia com as forças invisíveis da abundância. A gratidão muda a frequência do pensamento e cria um campo magnético de atração positiva. As circunstâncias começam a se reorganizar para refletir o sentimento dominante do coração. Por isso, agradecer antes de dormir é uma das práticas mais poderosas que existem. Enquanto você sente o corpo relaxar completamente, imagine uma chuva de luz dourada descendo sobre você. Essa luz representa todas as bênçãos já concedidas, muitas das quais você talvez nem tenha percebido. Veja essa luz purificando seus pensamentos, trazendo clareza, inspiração e alegria. Sinta-se envolto em segurança e paz. Em Filipenses 4:6 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, como ações de graças. Essa é a fórmula divina para o equilíbrio. A ansiedade fecha portas, a gratidão as abre.
Aquele que agradece, entrega o controle e confia que tudo está sendo resolvido em perfeita ordem. Permita que o sentimento de gratidão se aprofunde. Sinta o coração leve, o corpo tranquilo, a mente em silêncio. Neste estado, o subconsciente recebe a mensagem de que tudo está bem. E quando ele acredita nisso, tudo realmente começa a ficar bem. Durante o sono, essa vibração continuará ativa, atraindo mais razões para agradecer quando o novo dia nascer. Napoleon Hill explicava que a gratidão é uma ponte entre o pensamento e a ação inspirada. Ao acordar, a mente grata perceberá oportunidades que antes passavam despercebidas. A gratidão desperta a intuição, afina a percepção e fortalece a fé. Ela é a base da prosperidade duradoura, porque reconhece o bem presente e o expande. Em Salmos 23:6 está escrito: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a vibração da gratidão contínua, o estado da alma que reconhece o bem em tudo. Agora, entregue-se ao sono. Sinta o coração aquecido e o espírito em paz. Agradeça uma última vez, silenciosamente, por tudo o que é, por tudo o que tem e por tudo o que está chegando. A gratidão está moldando seu futuro. O subconsciente está sendo impregnado com a certeza de que você vive em um universo abundante, generoso e amoroso. Durma envolto nessa energia. Tudo está bem, tudo já é seu. O medo é a raiz invisível de quase toda limitação. Napoleon Hill dizia que existem 6 grandes medos que dominam o ser humano, e entre eles está o medo da pobreza. Esse medo paralisa, bloqueia a criatividade e impede a mente de reconhecer oportunidades. Ele se manifesta como preocupação constante, tensão no corpo e pensamentos de falta. Mas o medo é apenas uma sombra. Ele desaparece quando a luz da fé é acesa. Nesta noite, você aprenderá a libertar o subconsciente do medo financeiro e substituí-lo pela confiança total na abundância divina. Em Isaías 41:10 está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é uma das promessas mais reconfortantes da Escritura. Ela nos lembra que o medo é uma ilusão criada pela separação. Quando você se lembra de que é sustentado por uma inteligência infinita, o medo perde poder. A segurança verdadeira não vem do dinheiro, mas da consciência de estar em harmonia com o Criador. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos entender que o medo é apenas uma forma distorcida de fé. Ele é a fé voltada para o negativo, a crença no fracasso em vez da confiança no sucesso. A mente humana não pode servir a 2 mestres, ou ela confia ou duvida. Por isso, o processo de libertação começa quando você decide conscientemente escolher a fé. Respire profundamente e sinta o ar entrando como uma energia nova. Ao expirar, imagine que está liberando toda a ansiedade financeira, toda a preocupação sobre contas, dívidas ou inseguranças. Visualize essas preocupações saindo do seu corpo como fumaça cinza que se dissipa no ar. Cada respiração o torna mais leve, mais calmo, mais centrado. O medo está sendo dissolvido. Em Salmos 56:3 está escrito: em o dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Essa é a chave. Não negar o medo, mas transformá-lo em confiança. O medo deixa de existir quando é substituído por uma ideia mais forte. E a ideia mais forte que existe é a certeza de que o bem está no controle. Napoleon Hill ensinava que o medo da pobreza mantém o homem preso ao que ele não quer, porque aquilo que ele teme, ele atrai. O subconsciente não entende a palavra não. Se você diz, não quero ficar sem dinheiro, ele registra ficar sem dinheiro. Por isso, a libertação do medo financeiro exige uma nova linguagem. Afirmar o que se deseja e não o que se teme. Repita mentalmente, com calma e convicção: eu vivo em segurança financeira.
O fluxo da abundância é constante. Sou guiado em cada decisão. Essas palavras criam uma nova trilha neural, um novo padrão vibracional. Quanto mais você repete, mais o subconsciente substitui o medo pela certeza. A fé é o antídoto natural do medo. Em Mateus 6:31 e 32 está escrito: Não andeis cuidadosos dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O medo financeiro é dissolvido quando você compreende essa verdade. Deus não esquece de suprir o que é necessário. O universo é ordenado, generoso e perfeito em provisão. Imagine agora uma corrente dourada de luz fluindo do alto, entrando pelo topo da sua cabeça e descendo até o coração. Essa luz representa a segurança divina. Ela limpa todos os resíduos de preocupação, de culpa e de falta. Sinta preencher o peito e expandir-se por todo o corpo. Essa sensação é o oposto do medo. É a vibração da confiança. Napoleon Hill explicava que o medo se alimenta do desconhecido e o conhecimento o destrói. Quando você entende as leis da mente e da prosperidade, o medo perde sentido. O dinheiro não é um inimigo nem um problema. É uma energia que responde à consciência que o conduz. Quanto mais serenidade e sabedoria você manifesta, mais facilmente essa energia flui em sua direção. Em Salmos 34:10 está escrito: Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Essa é a promessa de abundância para os que confiam. Buscar ao Senhor é alinhar-se com a consciência da abundância, é reconhecer que há um suprimento ilimitado disponível. Agora, permita que a respiração se torne suave. O corpo está tranquilo, a mente está em paz. Nenhuma dívida é maior que o poder divino. Nenhum obstáculo é mais forte que a fé. O medo se dissolve e em seu lugar nasce uma nova sensação: segurança, certeza, plenitude. Você é sustentado por uma força que nunca falha. Enquanto o sono o conduz para níveis mais profundos de paz, o subconsciente grava essa nova verdade. O dinheiro é um aliado. A prosperidade é natural. A vida é segura. Nada está faltando. Tudo está sendo providenciado. O medo financeiro foi substituído pela fé na abundância eterna. Durma agora em serenidade. O universo cuida de tudo. A provisão divina já está a caminho. E o amanhã será a colheita da confiança que você sente neste instante. A verdadeira prosperidade começa quando a mente humana se une à mente divina. Napoleon Hill dizia que há uma inteligência infinita que responde a todos os pensamentos emitidos com fé e propósito. Quando a mente se afina a essa força superior, tudo se torna possível. Nesta noite, você vai aprender a silenciar o ego, dissolver o esforço excessivo e permitir que a sabedoria divina conduza o caminho da abundância. Em Mateus 6:33 está escrito: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo revela o segredo da manifestação. A conexão espiritual precede toda conquista material. Buscar o reino de Deus é voltar-se para dentro, é alinhar os pensamentos e sentimentos à harmonia da fonte criadora. Quando isso acontece, o universo inteiro se reorganiza para servir a esse alinhamento. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos entender que a mente humana é como uma estação de rádio que pode sintonizar diferentes frequências. A frequência do medo gera escassez. A frequência da fé gera prosperidade. A sintonia com o divino é a frequência mais alta e pura, onde o fluxo da vida opera sem resistência. Quando você se conecta com essa energia, a intuição se torna clara, as decisões se tornam leves e o caminho se revela com perfeição. Feche os olhos e imagine um espaço de luz dourada diante de si. Nesse espaço não há problemas, preocupações ou limites. Há apenas calma, ordem e sabedoria. Essa luz representa a mente divina.
a inteligência que dirige planetas, que faz brotar as sementes, que sustenta o fôlego da vida. Agora, visualize sua mente como uma pequena chama dentro dessa luz. Aos poucos, essa chama se une ao brilho maior, e tudo se torna um só. Não há separação entre você e o divino. Em João 10:30 está escrito: eu e o Pai somos um. Essa é a declaração mais poderosa de união espiritual. Ela não pertence apenas a um homem. Ela pertence à consciência desperta. Quando você aceita essa verdade, o medo se dissolve, a carência desaparece e o fluxo da abundância começa a agir sem esforço. Napoleon Hill ensinava que a intuição é o canal pelo qual a inteligência infinita fala ao ser humano. Enquanto a mente racional analisa, a mente espiritual recebe. E o sono é o momento perfeito para essa comunicação. Enquanto você dorme, ideias, soluções e inspirações são transmitidas diretamente ao subconsciente. Por isso, ao despertar, muitas vezes você terá clareza sobre o que fazer. Mesmo sem saber de onde veio a resposta, respire profundamente e imagine um feixe de luz dourada descendo do alto, conectando-se ao topo da sua cabeça. Essa luz entra e preenche todo o seu ser. Ela é o sinal da unidade com o divino. À medida que essa energia se espalha, sinta que cada pensamento é purificado, cada emoção é equilibrada e todo o seu campo vibracional se eleva. Você está se tornando um canal da sabedoria infinita. Em Provérbios 3:6 está escrito: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a lei da entrega. Quando a mente reconhece a presença divina em tudo, não há mais erro nem atraso, porque o caminho é guiado pela inteligência perfeita. Mesmo os desafios passam a ser vistos como degraus de crescimento e expansão. Agora, imagine-se observando sua própria vida de cima, como se a olhasse do ponto de vista da mente divina. Veja cada situação sendo colocada em ordem, cada problema encontrando sua solução, cada sonho sendo preparado para se realizar. Tudo está sendo cuidado. Nada está fora de lugar. A harmonia divina está trabalhando em silêncio. Napoleon Hill explicava que a união com a inteligência infinita desperta a criatividade e a visão interior. As pessoas mais prósperas e inspiradas são aquelas que aprenderam a confiar em algo maior do que elas mesmas. Essa confiança é o verdadeiro poder. Quando a mente se entrega ao divino, o impossível se torna natural. Em Salmos 37:5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Essa é a fórmula da manifestação sem esforço. Entregar não é desistir, é confiar. É permitir que a sabedoria superior dirija os detalhes que a mente humana não pode controlar. É descansar na certeza de que tudo está sendo providenciado com perfeição e no tempo certo. Enquanto o corpo repousa, a união com o divino se aprofunda. Seu subconsciente está sendo alinhado à inteligência universal. Ideias novas, soluções e oportunidades estão sendo preparadas em planos invisíveis. A prosperidade já está fluindo. E você é parte ativa desse fluxo. Durma com a certeza de que não existe separação entre você e a fonte criadora. Você é a expressão dela em movimento. A mente divina pensa através de você, age através de você e manifesta através de você. Tudo o que é bom, belo e próspero está agora em perfeita harmonia com o seu ser. Quando a mente se une ao divino, uma nova identidade começa a emergir. Napoleon Hill dizia que o homem se torna aquilo que pensa continuamente e que todo ato de fé consciente transforma a natureza interior. Nesta etapa, o velho eu, limitado pela dúvida e pela escassez, dá lugar a uma nova consciência. O eu próspero, confiante e criador. Esta é a fase do renascimento interior, quando a mente acorda para o seu verdadeiro poder. Em Lamentações 3:23 está escrito: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada amanhecer é um novo início. O sono é o intervalo sagrado entre a velha identidade e a nova.
Enquanto o corpo repousa, o subconsciente reorganiza os padrões da mente, e ao despertar, você carrega consigo um novo código vibracional. É como se a alma recebesse uma nova programação para manifestar prosperidade e equilíbrio. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos entender que o hábito é a ferramenta que molda o destino. Hill explicava que o sucesso não é resultado de sorte, mas de repetição consciente de pensamentos e ações alinhados a um propósito definido. Cada noite em que você adormece com a mente voltada à abundância, está fortalecendo o hábito da prosperidade. O subconsciente aprende por repetição, e cada repetição é um tijolo na construção do novo eu. Visualize agora o seu despertar. Imagine-se abrindo os olhos pela manhã com uma sensação de leveza e confiança. Sinta que algo dentro de você mudou. Os pensamentos são claros, as emoções estão serenas. O medo financeiro é dissolvido quando você compreende essa verdade. Deus não esquece de suprir o que é necessário. O universo é ordenado, generoso e perfeito em provisão. Imagine agora uma corrente dourada de luz fluindo do alto, entrando pelo topo da sua cabeça e descendo até o coração. Essa luz representa a segurança divina. Ela limpa todos os resíduos de preocupação, de culpa e de falta. Sinta preencher o peito e expandir-se por todo o corpo. Essa sensação é o oposto do medo. É a vibração da confiança. Napoleon Hill explicava que o medo se alimenta do desconhecido e o conhecimento o destrói. Quando você entende as leis da mente e da prosperidade, o medo perde sentido. O dinheiro não é um inimigo nem um problema. É uma energia que responde à consciência que o conduz. Quanto mais serenidade e sabedoria você manifesta, mais facilmente essa energia flui em sua direção. Em Salmos 34:10 está escrito: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Essa é a promessa de abundância para os que confiam. Buscar ao Senhor é alinhar-se com a consciência da abundância, é reconhecer que há um suprimento ilimitado disponível. Agora, permita que a respiração se torne suave. O corpo está tranquilo, a mente está em paz. Nenhuma dívida é maior que o poder divino. Nenhum obstáculo é mais forte que a fé. O medo se dissolve e em seu lugar nasce uma nova sensação: segurança, certeza, plenitude. Você é sustentado por uma força que nunca falha. Enquanto o sono o conduz para níveis mais profundos de paz, o subconsciente grava essa nova verdade. O dinheiro é um aliado. A prosperidade é natural. A vida é segura. Nada está faltando. Tudo está sendo providenciado. O medo financeiro foi substituído pela fé na abundância eterna. Durma agora em serenidade. O universo cuida de tudo. A provisão divina já está a caminho. E o amanhã será a colheita da confiança que você sente neste instante. A verdadeira prosperidade começa quando a mente humana se une à mente divina. Napoleon Hill dizia que há uma inteligência infinita que responde a todos os pensamentos emitidos com fé e propósito. Quando a mente se afina a essa força superior, tudo se torna possível. Nesta noite, você vai aprender a silenciar o ego, dissolver o esforço excessivo e permitir que a sabedoria divina conduza o caminho da abundância. Em Mateus 6:33 está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo revela o segredo da manifestação. A conexão espiritual precede toda conquista material. Buscar o reino de Deus é voltar-se para dentro, é alinhar os pensamentos e sentimentos à harmonia da fonte criadora. Quando isso acontece, o universo inteiro se reorganiza para servir a esse alinhamento. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos entender que a mente humana é como uma estação de rádio que pode sintonizar diferentes frequências. A frequência do medo gera escassez. A frequência da fé gera prosperidade. A sintonia com o divino é a frequência mais alta e pura.
onde o fluxo da vida opera sem resistência. Quando você se conecta com essa energia, a intuição se torna clara, as decisões se tornam leves e o caminho se revela com perfeição. Feche os olhos e imagine um espaço de luz dourada diante de si. Nesse espaço não há problemas, preocupações ou limites. Há apenas calma, ordem e sabedoria. Essa luz representa a mente divina, a inteligência que dirige planetas, que faz brotar as sementes, que sustenta o fôlego da vida. Agora, visualize sua mente como uma pequena chama dentro dessa luz. Aos poucos, essa chama se une ao brilho maior, e tudo se torna um só. Não há separação entre você e o divino. Em João 10:30 está escrito: Eu e o Pai somos um. Essa é a declaração mais poderosa de união espiritual. Ela não pertence apenas a um homem. Ela pertence à consciência desperta. Quando você aceita essa verdade, o medo se dissolve, a carência desaparece e o fluxo da abundância começa a agir sem esforço. Napoleon Hill ensinava que a intuição é o canal pelo qual a inteligência infinita fala ao ser humano. Enquanto a mente racional analisa, a mente espiritual recebe. E o sono é um momento perfeito para essa comunicação. Enquanto você dorme, ideias, soluções e inspirações são transmitidas diretamente ao subconsciente. Por isso, ao despertar, muitas vezes você terá clareza sobre o que fazer. Mesmo sem saber de onde veio a resposta, respire profundamente e imagine um feixe de luz dourada descendo do alto, conectando-se ao topo da sua cabeça. Essa luz entra e preenche todo o seu ser. Ela é o sinal da unidade com o divino. À medida que essa energia se espalha, sinta que cada pensamento é purificado, cada emoção é equilibrada e todo o seu campo vibracional se eleva. Você está se tornando um canal da sabedoria infinita. Em Provérbios 3:6 está escrito: Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a lei da entrega. Quando a mente reconhece a presença divina em tudo, não há mais erro nem atraso, porque o caminho é guiado pela inteligência perfeita. Mesmo os desafios passam a ser vistos como degraus de crescimento e expansão. Agora, imagine-se observando sua própria vida de cima, como se a olhasse do ponto de vista da mente divina. Veja cada situação sendo colocada em ordem, cada problema encontrando sua solução, cada sonho sendo preparado para se realizar. Tudo está sendo cuidado. Nada está fora de lugar. A harmonia divina está trabalhando em silêncio. Napoleon Hill explicava que a união com a inteligência infinita desperta a criatividade e a visão interior. As pessoas mais prósperas e inspiradas são aquelas que aprenderam a confiar em algo maior do que elas mesmas. Essa confiança é o verdadeiro poder. Quando a mente se entrega ao divino, o impossível se torna natural. Em Salmos 37:5 está escrito: Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Essa é a fórmula da manifestação sem esforço. Entregar não é desistir, é confiar. É permitir que a sabedoria superior dirija os detalhes que a mente humana não pode controlar. É descansar na certeza de que tudo está sendo providenciado com perfeição e no tempo certo. Enquanto o corpo repousa, a união com o divino se aprofunda. Seu subconsciente está sendo alinhado à inteligência universal. Ideias novas, soluções e oportunidades estão sendo preparadas em planos invisíveis. A prosperidade já está fluindo. E você é parte ativa desse fluxo. Durma com a certeza de que não existe separação entre você e a fonte criadora. Você é a expressão dela em movimento. A mente divina pensa através de você, age através de você e manifesta através de você. Tudo o que é bom, belo e próspero está agora em perfeita harmonia com o seu ser. Quando a mente se une ao divino, uma nova identidade começa a emergir. Napoleon Hill dizia que o homem se torna aquilo que pensa continuamente e que todo ato de fé consciente transforma a natureza interior.
Nesta etapa, o velho eu, limitado pela dúvida e pela escassez, dá lugar a uma nova consciência. O eu próspero, confiante e criador. Esta é a fase do renascimento interior, quando a mente acorda para o seu verdadeiro poder. Em Lamentações 3:23 está escrito: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada amanhecer é um novo início. O sono é o intervalo sagrado entre a velha identidade e a nova. Enquanto o corpo repousa, o subconsciente reorganiza os padrões da mente, e ao despertar, você carrega consigo um novo código vibracional. É como se a alma recebesse uma nova programação para manifestar prosperidade e equilíbrio. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos entender que o hábito é a ferramenta que molda o destino. Hill explicava que o sucesso não é resultado de sorte, mas de repetição consciente de pensamentos e ações alinhados a um propósito definido. Cada noite em que você adormece com a mente voltada à abundância, está fortalecendo o hábito da prosperidade. O subconsciente aprende por repetição, e cada repetição é um tijolo na construção do novo eu. Visualize agora o seu despertar. Imagine-se abrindo os olhos pela manhã com uma sensação de leveza e confiança. Sinta que algo dentro de você mudou. Os pensamentos são claros, as emoções estão serenas